Você vê aquele engenheiro da Embraer, da GM, ou que está na empresa dos seus sonhos, e você vê ele já bem estruturado, com a carreira construída, né, com desenvoltura, com muito conhecimento, e você pensa, como que faz para chegar lá? Eu nunca vou chegar lá. E isso acaba se tornando o maior erro ali da sua carreira. Por quê? Porque você se compara com algo muito distante. Mesmo que aquela pessoa seja jovem, você não sabe quais foram os passos que ela deu para chegar até ali. Então você acaba se comparando com algo muito distante. E isso se torna um empecilho, porque você acredita que nunca vai conseguir chegar lá, que está muito longe, que é impossível para você, como um estudante ali, pequenininho ainda, ter tanto sucesso ou chegar tão longe na sua carreira. Eu sou o Juliano Barjud, engenheiro aeronáutico, e hoje nós vamos aqui dentro do Engenheiro do Futuro conversar sobre 7 passos que você tem que dar para conseguir enxergar de fato o final dessa caminhada, para você ter mais confiança e entender quais que são as etapas a serem seguidas para chegar no seu sucesso profissional ou pelo menos naquele seu primeiro grande objetivo que hoje parece distante, que você não sabe o que fazer, que você não sabe se está no caminho certo, se está tomando as decisões corretas. Então hoje eu vou trazer aqui 7 passos para você entender como chegar lá, como começar a enxergar aquele final do túnel, não como o topo da montanha distante, mas sim como uma escada em que você tem que ir passando etapa por etapa, degrau por degrau, até conseguir chegar lá. E eu tive um momento bem complexo, que foi quando eu voltei do intercâmbio e tive que tomar algumas decisões. Se você assistiu o último vídeo que eu postei, eu falei um pouco, sobre esse problema em relação às decisões de carreira, sobre quando você não enxerga o objetivo lá na frente, como que você pode fazer. Mas a verdade é que quando a gente foca muito no último nível, no último ponto, as nossas decisões parecem que não fazem sentido. Parece que a gente não consegue conectar o que a gente tem que fazer amanhã, a nossa próxima etapa, a nossa próxima atividade, com aquele grande objetivo do final. E isso acaba interferindo na nossa motivação, no nosso interesse nas atividades ali. A gente não consegue entender por que eu estou fazendo essa disciplina se o meu sonho é aquela outra coisa. A gente deixa isso muito desconectado. E qual que é o objetivo de você trilhar esses 7 passos, essas etapas para você chegar no seu sucesso de carreira ali? É que você começa a conectar tudo. E aí a sua ação de amanhã começa a fazer muito mais sentido. Você começa a acordar mais motivado, você começa a ver os objetivos e os resultados que cada pequena atitude sua durante a jornada universitária vai criando e vai colocando em cima daquela outra para que você possa de fato subir, escalar essa montanha. Então a gente precisa entender isso. Quando eu voltei do intercâmbio, parecia que tinha acabado ali, porque o intercâmbio era esse meu primeiro grande objetivo. E eu fui buscar conectar as minhas experiências para me levar aonde eu tinha um plano profissional, que seria trabalhar na Embraer, mas meio sem saber em qual área, o que fazer. Eu meio que trouxe ali estruturas, porque eu tinha feito estruturas lá na França e tinha me especializado nisso, mas não tinha feito de fato uma carreira dentro do aerodesign ou dentro da aeronáutica que me levasse a estar nesse ponto para fazer um estágio e depois conseguir um emprego e entrar na carreira. Vejam que o objetivo até estava ali, eu queria trabalhar na Embraer, mas as etapas não estavam claras. E o intercâmbio que eu acreditei que poderia ser essa cartada final, para eu conseguir de fato já um emprego ali, como um engenheiro júnior ou um analista até, não se mostrou tão efetivo porque ele não estava dentro de um contexto. Ele foi algo solto ali, como eu tinha feito monitorias, empresa júnior, não estava tão amarrado assim para eu ser um engenheiro aqui no Brasil. E vejam que eu tive ótimas experiências, mas elas não estavam conectadas com um grande objetivo final. Então eu subi o primeiro degrau de diferentes escadas e acabei não avançando tanto. E vejam que, pensando em experiências, eu vivi bastante coisa e foi muito interessante, eu não me arrependo de nada. Acontece que elas, ao se conectarem, não me levavam à Embraer, elas me levavam a um outro caminho. E eu demorei até perceber isso, fiquei ali fazendo processos seletivos desconexos em que o meu currículo não era tão forte, fiz algumas entrevistas em que várias pessoas tinham intercâmbio e eu acabava não vendo o que eu tinha de diferente, qual que era de fato o meu potencial. E só depois de 6, 7 meses foi que eu comecei a me organizar e pôr em prática esses 7 passos que eu vou trazer aqui e comecei a participar de processos seletivos de forma mais intencional, avançando nas etapas, fazendo com que o meu currículo tivesse de fato um peso ali, com que a experiência do intercâmbio e da empresa júnior realmente fizessem diferença e fossem importantes
na forma com que eu contava a minha história, na forma com que eu apresentava as minhas experiências e as minhas habilidades, pensando naquela vaga. E vejam que curioso, né? A vaga que eu consegui de fato no Grupo Altec, hoje eu sou trainee do Grupo Altec, foi uma vaga que surgiu por conta da forma com que eu contei minha história, e eles perceberam isso de uma forma diferente e me ofereceram uma vaga por fora do programa, né? Me contrataram ali por fora do programa porque eu tinha um potencial mais comercial do que técnico e o trainee tinha vagas técnicas. Mas eles queriam guardar aquele meu talento porque eles gostaram de como eu fui participando do processo seletivo, mas puxando para esse outro lado. As próprias pessoas no processo seletivo conseguiram perceber o que já estava muito mais claro em mim. E é exatamente isso que eu quero te ajudar. Só que eu quero te ajudar ainda na universidade, ainda na jornada universitária, para que você possa ter tempo de ter novas experiências que se conectam com o seu objetivo e façam com que você chegue nele mais fácil e com mais clareza, porque você já está construindo isso ao longo do tempo. Então, se você está do sexto para o 10º período ali, mais no final do curso, já procurando estágio, eu vou te ajudar aqui com essas etapas a encontrar o estágio correto e a entrar já na empresa que você sonha, tendo confiança que vai dar certo. E se você está entre o primeiro e o 6º período, a gente vai utilizar ainda as atividades de extensão para você de fato conseguir construir tudo isso e chegar mais pronto para conseguir também um estágio e entrar no mercado de trabalho tendo tido experiências e oportunidades que se conectam e que vão construindo essa escada para chegar no seu objetivo profissional. Então vamos lá, o objetivo aqui desses 7 passos é que você não trave pelo medo daquele objetivo muito grande. É que você divida esse grande objetivo, esse grande sonho profissional em pequenas etapas para que você possa ir vencendo cada uma delas e se sentindo mais confiante para ir para a próxima. E quando você se der conta, você vai ter conquistado aquele seu objetivo. Para algumas pessoas vai ser poucos meses, para outras pessoas vão ser alguns períodos, para outras pessoas podem ser anos, não interessa. Você precisa analisar o momento que você está agora e onde você quer chegar e construir essa jornada. E as dicas que eu vou dar aqui servem para todas essas pessoas, para todos esses momentos de carreira, porque elas vão começar muito com soft skills para depois se tornar hard skills e realmente experiências práticas que você vai precisar viver. O primeiro ponto é um ponto que eu demorei muito a entender como realmente pôr em prática. E hoje ele inclusive faz parte da mentoria e ele é parte principal de diversas mentorias que eu fiz e da minha mentoria que eu aplico, que é o autoconhecimento. Deve existir uma jornada, porque muitas vezes a gente está vivendo a vida de outras pessoas, os objetivos de outras pessoas e às vezes até elas estão perdidas, então a gente acaba seguindo pessoas que estão perdidas. Vejam como isso é um problema. Você acaba querendo ter as mesmas experiências que outras pessoas estão dizendo que é legal, por isso, por aquilo, sem entender de fato o que você quer e como que aquela experiência pode se conectar na sua vida. Então o autoconhecimento ele é muito importante. O que você gosta, o que você se sente bem fazendo, o que você se sente desafiado ao fazer e que te dá mais vontade de fazer, o que você tem medo, o que você não tem medo, quais que são as disciplinas que você mais gosta, como que você se conecta com as pessoas, o que te motiva, você gosta de trabalho em grupo, trabalho individual, qual que são teus hobbies, o que é que tu faz no teu tempo livre, o que é que tu se sente bem fazendo que não é profissional, seja em esporte, seja assistindo, enfim, qualquer coisa do tipo. O que é que você se sente bem? Coloque isso no papel. A gente tem inclusive o Canvas de carreira. Se você quiser comentar aqui embaixo pedindo Canvas de carreira, eu vou te mandar, que é uma sequência de perguntas para você ter esse processo de descobrimento, em que a pergunta principal é onde você quer chegar. Perfeito. Mas a gente tem o seu passado e o seu futuro. Quais que são as habilidades que você já tem? O que é que você já fez? E para chegar naquele lugar, o que é que ainda falta? O que é que você pode viver que vai te levar para esse outro lado? O que é que você tem de dificuldade hoje? Reflita sobre isso, reflita sobre você. Leia livros sobre isso, faça questionários, perguntas, busque conhecimento, busque mentores que vão te ajudar a ter essa jornada de autoconhecimento. E ela tem que acontecer de verdade. Se alguém te pedir para fazer algum documento, escrever alguma coisa, escrever uma carta, responder perguntas de um formulário, faça isso. Não pense, não, já refleti aqui, já pensei. Não, escreva, lápis, caneta, papel, isso faz muita diferença e vai mudar o jogo para você. O autoconhecimento tem que ser o primeiro passo. Antes mesmo de mentalidade, de confiança, de qualquer coisa, o autoconhecimento
é o primeiro passo. Se você entende aonde você quer chegar, porque você gosta e porque realmente você vai se motivar aquilo, o seu jogo muda, tudo muda e você começa a realmente andar para frente na direção correta. O segundo ponto é um pouco mais técnico. Você precisa modificar a sua mentalidade para ter uma rotina disciplinada, para controlar o seu dia a dia. Quando a gente começa a utilizar técnicas como a semana perfeita, que eu também ensino na minha mentoria, você começa a perceber os momentos de tempo livre, você começa a perceber quantas horas por semana você estuda, quantas horas por semana você está na universidade, como que está organizado ali o seu estudo de línguas, o seu estudo em casa, as suas atividades extracurriculares, os seus hobbies, quanto tempo você tem para ficar com a família, o que você faz no final de semana. Juliano, é muita loucura eu querer arrumar a rotina do meu final de semana. Você não precisa colocar exatamente o que você vai fazer, mas você precisa ter uma noção do tempo. Por exemplo, sábado à tarde eu vou descansar. Coloca ali 4, 5 horas de descanso. Mas comece a enxergar, use o jogo de cores no seu Google Agenda. Quando você usa esse jogo de cores, você começa a bater o olho e já saber quais compromissos você tem. Vamos supor que você usa o vermelho para provas. Se você bateu ali o seu olho no seu calendário e tem 3, 4 coisas vermelhas, você já sabe que aquela semana vai ser mais difícil, vai ser mais punk. Então, use estratégias para controlar a sua rotina. Pense, inclusive, no que você vai fazer à noite, na hora que você vai dormir, como que você vai colocar os alarmes, como que você vai levar para as outras pessoas que você está num processo de mudança, de crescimento, de evolução pessoal e que a sua rotina faz parte principal nisso. Quando você começa a controlar a sua rotina, você começa a realmente perceber o avanço e você começa a fazer as coisas com muito mais confiança e com muito mais tempo. Você vai parar de reclamar que não tem tempo. O terceiro degrau é o desenvolvimento técnico, é você participar de experiências que vão te dar hard skills. Você precisa entender como escolher as atividades de extensão corretas. Você precisa entender como conectar elas ao seu objetivo futuro. E é mais simples do que parece. Você quer trabalhar com aeronaves? Busque um projeto que tenha aeronaves, seja uma iniciação científica ou aerodesign. Você quer trabalhar com carros? Que tipo de carros? Quais partes que você tem mais interesse? Vou te dar um exemplo. No Fórmula, a aerodinâmica, o formato do carro, a velocidade, o motor é muito, muito importante. Porque é uma prova de velocidade, de curvas bem feitas, que você precisa ter um carro bem próximo da Fórmula 1. Já pensando no Baja, é muito mais estrutural, suspensão, freio, arranque, torque. Então você vai aprender um pouco de habilidades diferentes, mesmo os dois trabalhando com carro. Então comece a perceber isso. E se você quiser uma ajuda mais pessoal, X1 comigo, realmente entendendo quais que são seus objetivos, onde que você quer trabalhar e como que você vai fazer isso, a gente tem nessa mentoria Plano Piloto do Engenheiro do Futuro, em que além das aulas gravadas em que eu te ensino diversas técnicas para você pôr em prática, desde autoconhecimento e mentalidade até realmente técnicas de estudo, networking, currículo, processos seletivos, a gente tem uma mentoria X1 em que eu vou responder junto com você a jornada do autoconhecimento e o Canvas de carreira para que você crie esse plano de carreira e realmente entenda o que fazer ao longo dos próximos dias, meses, semestres, anos, até chegar em um grande objetivo que a gente vai escolher junto. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui na bio, mas também pode me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, @engedofuturo_jnb, ou vou deixar um comentário aqui e a gente vai marcar uma conversa. Realmente eu vou te explicar como que funciona para que você possa ter acesso a essa conversa comigo X1 e que a gente possa construir o seu plano de carreira para que você possa saber qual atividade de extensão escolher no momento certo da sua carreira para realmente ter a certeza de que está no caminho certo e que você está desenvolvendo as habilidades corretas. O quarto degrau é networking e visibilidade. Você precisa conhecer pessoas que estão abaixo de você, no mesmo nível que você, acima. Você precisa ter um aluno, um par, um mentor e uma visão de futuro que você quer chegar. Então, você tem que ter alguém que te ensina, que está próximo de você, que te traz experiências, que te traz habilidades, mas você também precisa ter alguém que está distante e que está onde você quer chegar, para que você possa analisar como que ele se veste, como que ele fala, como que ele se relaciona com as pessoas, quais que são os contatos dele. E você precisa participar de eventos, a Semana da Engenharia Aeronáutica na USP, eventos regionais, eventos da sua universidade, eventos de outros cursos, de outras engenharias, para que você possa entender como que elas conversam com a sua. Eventos das empresas juniores são muito interessantes, sempre trazem pessoas de grandes empresas. Então, faça essa conexão, tenha pessoas que você saiba para quem perguntar. Quando você tem diversos tipos de dificuldade diferente, não foque só num grupo de pessoas específico. Esses aqui são os meus amigos que sabem sobre engenharia mecânica.
Pô, por que não ter um amigo engenheiro civil, um engenheiro químico, alguém que trabalha na Ambev, outro que trabalha na Embraer, outro que trabalha com carro, outro que trabalha com vendas, alguém que trabalha com máquina, CNC. Tenha amigos plurais, saiba quem perguntar e use o LinkedIn. O LinkedIn hoje te conecta com diversas pessoas de diferentes níveis, até C-level, que realmente podem te ajudar em diferentes pontos da sua carreira. E quem sabe pessoas do mundo inteiro, né? Intercâmbio, converse com pessoas, teste o seu inglês, o seu francês, o seu alemão, a língua que você sabe falar. Enfim, expanda. Hoje a gente tem muita abertura para o network. E o networking pode acelerar ou te dar uma visão que você ainda não tem. Chame alguém para um café virtual ou para um café de verdade. Alguém que está 2, 3 passos na sua frente, alguém que conquistou alguma coisa que você quer conquistar, e entenda o que aquela pessoa fez. Eu tenho certeza que as pessoas vão conversar com você. Eu tenho certeza que se você fizer o convite da maneira correta, se colocando à disposição, sendo interessante, sem ser só interesseiro ali, só querendo, mas também entregando alguma coisa, uma amizade, uma conversa diferente, as pessoas vão parar e vão tirar um pouquinho do tempo para falar com vocês. O quinto degrau é construção de portfólio. Você precisa aprender a construir o seu currículo, a como se comportar em dinâmicas de grupo e em entrevistas. E você aprende isso fazendo, testando, claro, mas também pedindo dicas, pedindo ajuda, vendo o currículo de pessoas que conseguiram um estágio que você quer, um trabalho que você quer. Vá juntando essas experiências, converse com essas pessoas. Dentro da nossa comunidade do Engenheiro do Futuro, a gente traz pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, que são meus amigos pessoais ou pessoas que eu converso, que eu conheço, né, do meu próprio network, para que eles possam trazer essa visão, trazer o networking deles, trazer um currículo, mostrar o LinkedIn, mostrar um currículo Lattes. Então é importante que você use o seu networking para entender um pouco disso e que você se coloque à prova. Faça um processo seletivo ali dentro da universidade, faça um primeiro teste ali, vá se desenvolvendo, vá entendendo como que se comporta em dinâmicas de grupo e em entrevistas, principalmente em entrevistas, que é uma das últimas etapas ali, porque é um momento impactante e forte que você é o centro das atenções. Numa dinâmica de grupo é muito mais sobre como você se comporta com a equipe, como que você coloca os seus soft skills em ação, mas numa entrevista você vai estar realmente contando a sua história, e isso é muito importante que você saiba como contar a sua história, desenvolva oratória, desenvolva comunicação, e isso, se a gente está na universidade, a gente desenvolve com experiências, vivendo tudo isso e pondo em prática, realmente se colocando em situações em que você vai ter que falar, em que você vai ter que mostrar o seu desenvolvimento, que você vai ter que apresentar algum trabalho técnico que você desenvolveu, então se coloque à prova, né? Faça uma iniciação científica, vá para um congresso, apresente o seu congresso em uma palestra, está na empresa júnior, converse com clientes ou palestre em eventos do movimento, enfim, está numa equipe de projetos, apresenta lá na competição, cara, se desenvolve, se coloca à prova, seja líder, chame novas pessoas para participar, enfim, viva essa experiência e construa o seu portfólio e saiba como usar ele ao seu favor nas próximas tentativas de processo seletivo. E não só processos seletivos formais, mas processos seletivos com outras pessoas, né, para você se mostrar como alguém interessante para criar networking. Isso faz toda a diferença também. O sexto degrau é você começar a conectar os outros 5 e criar o seu plano de carreira. Entender qual que é a próxima tentativa ali, qual que é o próximo degrau, o que é a próxima coisa que eu vou fazer, qual que é o próximo passo. Quando você começa a enxergar o último degrau como passos da escada, você começa a colocar uma atividade de cada vez. Então, onde eu quero chegar? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Onde que eu posso desenvolver essas habilidades? E aí, eu vou fazendo uma de cada vez, até eu ter todas as habilidades que são suficientes para eu chegar nesse último ponto. Então, quando você tem essa clareza, desde lá do autoconhecimento, até quais que são as etapas, o que eu preciso fazer, você já tem claro ali o seu plano de carreira. Por quê? Porque você conseguiu construir as habilidades que te faltam para chegar lá e onde que você vai buscar essas habilidades. Então agora é mais uma questão de colocar isso em ordem e começar a conquistar uma experiência de cada vez e viver elas intensamente. Coloque energia, coloque seu potencial ali, porque é isso que faz diferença. Não adianta nada você entrar na atividade de extensão e não colocar 100% da sua energia, 100% da sua vontade ali. Então pense nisso. O seu esforço também vai mostrar, e na verdade é primordial, enquanto que aquela experiência vai te transformar. E o sétimo degrau é: não tenha medo de investir em você. Livros, mentorias, eventos, palestras, preparações para passar em processos seletivos, invista em você. Junte um dinheiro para poder investir em você ou fale com seus pais, mas tenha essa noção de que você vai precisar colocar dinheiro em você para você realmente crescer, aumentar seu nível de conhecimento, de capacidade, seja em estudos, contratando um curso de algum software, lendo algum livro sobre algumas habilidades,
participando de eventos ou em mentorias, consultorias, networking ali em grupo, para que você possa se conectar com algumas pessoas, como a gente tem aqui no Plano Piloto do Engenheiro do Futuro e na comunidade do Engenheiro do Futuro. E se você quiser fazer parte, eu já falei, tá aqui o link embaixo. E se você quiser me chamar para uma conversa para entender melhor, pode me chamar com certeza lá no nosso Instagram, @engendofuturo_jnb. O topo, o sucesso profissional só é impossível se você tenta sair do primeiro degrau direto para o último. E isso te trava, isso te bloqueia. Quando você começa a entender que a carreira é um degrau de cada vez, você começa a subir naturalmente e quando você vê, você já chegou aonde você estava planejando lá no início. Se você está se sentindo travado, perdido nesse momento da sua carreira, o problema não é o topo que você sonha, e sim a falta de clareza no próximo passo. E é exatamente isso que eu espero ter te ajudado aqui nesse vídeo, a enxergar o próximo passo e entender como seguir construindo a sua jornada universitária como os passos da sua carreira para chegar no sucesso profissional. Eu realmente espero que esse vídeo tenha aberto um pouco mais a sua mente, tenha te ajudado. Eu sou Juliano Barjude, engenheiro trainee do Grupo Altec e o fundador aqui do canal Engenheiro do Futuro, que busca te ajudar a construir a sua carreira e passar por ela de uma forma mais tranquila, entendendo que cada passo da sua jornada é uma construção para chegar lá no final e ter o sucesso profissional, conquistar o seu estágio dos sonhos, o seu trabalho dos sonhos. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você clique em gostei, que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo.